E uns falam, não, porque pô, isso aqui aconteceu, porque tem essa prova. E muitas dessas pessoas, eu sinto nelas uma necessidade de que aquilo seja provado, como se a fé delas dependesse daquilo. E eu não penso muito bem assim. Mas, cara, é a fé. Ou você tem fé ou você não tem fé. Você não tem fé. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, Deus. Quando penso em Deus, eu penso no Deus que eu creio. Mas quando você escreve de alguma coisa, qual é o Deus que você pensa quando você escreve alguma coisa? O que é Deus? Então, é isso. Eu começo o livro falando sobre isso, né? Na introdução eu falo, primeiro devemos definir qual Deus. Tá bom. Tá? Porque todo mundo é ateu. Da maioria dos deuses. Entendi. Então, eu sou ateu igual você, só que eu desacredito de um Deus a mais. Tá. O seu. Entende? Sim. Então, nós dois desacreditamos de todos os outros deuses. A diferença de mim para você é que eu desacredito de um Deus a mais. Sim, o seu, que é o que você acredita. Ou o seu. Entende? Então, assim, quando a gente fala em Deus, por isso que eu começo a introdução do meu livro falando sobre isso. A gente tem que levar em consideração qual Deus. Né? Então, por isso que eu começo o livro com mitologia grega. Tá. Né? Então, eu começo o livro com como os gregos antigos explicavam a origem da criação do universo, do céu, da terra. Aí eu passo para o Deus de Platão, que é diferente do Deus da mitologia. Aí eu passo para o Deus de Aristóteles e dos estoicos, certo? Aí eu passo para o Deus cristão. A maior parte do livro é o Deus cristão, porque nós estamos num país cristão. Então eu falo de Santo Agostinho, eu falo de São Tomás de Aquino, eu falo de Blaise Pascal, eu falo de Isaac Newton, né? Então todos eles defendem o Deus cristão de forma lógica, de alguma maneira. Eu falo de René Descartes, então são deuses, é o Deus cristão. Aí depois eu falo sobre o Deus muçulmano, o Deus judeu, entende? Aí eu entro no modernismo de Immanuel Kant, como Kant tenta fazer uma intersecção entre esses pensamentos, tipo assim, não importa o Deus que você crê, se você é ateu ou não, tal, o que importa é que a gente não pode provar e tal. Aí eu falo no penúltimo capítulo sobre o Deus do brasileiro, né, que eu costumo dizer que o brasileiro não tem Deus, ele tem 220 milhões de deuses diferentes, que é o Deus que eu acredito, é um personal God, é um Deus customizado. Entendeu? Não é você que se encaixa no que Deus quer. É o Deus que se encaixa no que você quer, que é conveniente para você. Né? E o brasileiro é isso. Né? Eu falei num outro podcast, fizeram um corte esses dias, que eu falei, a gente faz pizza de sushi, pizza de estrogonofe. Né? Tipo, aí o cara falou assim, eu acho uma delícia a pizza de estrogonofe. Eu falei, porque você é brasileiro, né? Óbvio. Chama um japonês para levar ele num rodízio, um japonês original mesmo, o cara vai rir e vai falar, nunca vi isso no Japão. Não é. Não é. Outro dia um amigo meu falou assim, eu quero te levar num japonês, mas não tem nada a ver dessas coisas aí, creme cheese. É japonês original do Japão mesmo, lá na Liberdade. Eu falei, não quero. Não quero, eu gosto dessas melecas aqui. Eu gosto do creme cheese, negócio que vem maçaricado, com não sei o que lá. Os fritos agora. Frita, mano. Que de japonês tem porra nenhuma. Eu falo, eu gosto de comida japonesa, mas só frita. Não é comida japonesa, você gosta de comida chinesa. Né? A verdade é essa. Então, assim, no último capítulo, eu falo a minha opinião, eu falo o Deus do professor Marcos. Tá bom. Tá? Então, você me perguntou como eu penso em Deus, eu não vou te responder. Você vai ter que ler meu livro para saber. Entendeu? Como eu penso Deus hoje. E por que eu falo hoje? Porque eu já acreditei de outras maneiras e estou aberto a acreditar. Muita gente fala assim, você vai ver, você é o cara mais cristão que eu conheço, você faz bem para os outros, você ajuda o orfanato, você ajuda a instituição antipedofilia, você ajuda os teus funcionários, você ajuda... E eu ajudo muita gente mesmo, mas isso é uma questão minha, pessoal. Né? Me faz bem ajudar os outros. Às vezes minha mulher fica brava comigo, às vezes ela vê meu orçamento, ela fala, porra, não acredito, você gastou esse mês 10 mil de doação, para cá, para lá, para não sei o quê, você não tem controle. Eu falo para ela assim, me faz bem, cara. Eu prefiro estar do lado de cá, que eu posso ajudar, porque eu já tive do lado de lá precisando de ajuda. E não chegava. Sem ter dinheiro. Exato.
Eu falo para ela, minha mulher, o meu sogro nunca teve dinheiro, mas ele sempre foi muito mão de vaca, assim, então ele sempre foi classe média baixa, tinha uma farmacinha, tal, mas criou os filhos em escola particular, tal, tudo muito controladinho. Eu falo para ela assim, minha mulher é assim, igual, até pior. Eu falo para ela, sabe qual é o problema? Você nunca passou fome. Embora você nunca teve grandes luxos na vida, eu passei fome quando era criança, depois meu pai teve muito dinheiro, aí ele quebrou, a gente passou fome de novo. Depois, quando eu com 20 anos vim para São Paulo, eu passei fome de novo, adulto. Então, assim, tem coisas que você nunca vai entender. Não, eu entendo. Eu falo, não entende. Você imagina como é, mas você não entende, sabe? Então, às vezes, eu vejo uma pessoa assim, que tem filho passando dificuldade, aquilo me toca no coração, porque eu falo assim, eu já sofri passando dificuldade sozinho. Imagina se eu não tivesse dinheiro para dar comida para os meus filhos. Cara, eu ia surtar. Entende? Então, é uma questão de perspectiva. E Deus é uma questão de perspectiva, né? E outro fator importante, Deus é uma questão geográfica, né? Que as pessoas não entendem. Geográfica. Geográfica. Um dos atributos de Deus é a geografia. É aonde você nasce. Você é cristão porque você nasceu no Brasil. Porque se você tivesse nascido na Índia, você seria hindu. Se você tivesse nascido no Japão, você seria budista. Se você tivesse nascido no Emirados Árabes, você era muçulmano. Entende? Se você tivesse nascido numa tribo indígena, você ia adorar os deuses. Então Deus é uma questão geográfica. Sim. É verdade. As pessoas não pensam nisso. Então, de duas, uma. Então a gente tem 3 hipóteses. Ou todo Deus é a mesma coisa, certo? Ou o Deus cristão, se ele for verdadeiro, ele não é justo, ele é parcial, porque ele dá oportunidades para uns já nascerem cristãos e para outros não. Ou ele não existe. São 3 possibilidades. Ou ele não existe. Certo? E aí cada um, de acordo com as suas experiências e o que sente, vai decidir. E você descreve vários deuses. Tem algum ponto, quais são os pontos assim de total convergência entre eles e pontos assim de total divergência? Pô, de todos os deuses que eu estudei e vi, nisso aqui todos são iguais. Tem isso? Todos acham que o ser humano tem por obrigação servi-lo. É o incomum. Incomum. Mesmo os deuses que não são bons. Por exemplo, os deuses da mitologia grega, eu olho e falo assim, o Deus cristão não faz sentido se você olhar para o mundo. Um Deus todo amor, todo onipotente, todo poderoso. O Deus judaico é a mesma coisa, não faz sentido. Né? O Deus onipresente, onisciente, todo poderoso, todo amor. Só se olhar para o mundo, um monte de desgraça. Né? Eu fiz um podcast o dia que eu falei assim, cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Nossa... Aí é uma treta. Mó treta, mas eu não tô nem aí. Tomou hate, hein? Hate é sinal que você tá indo bem na internet. É verdade, é os vídeos que mais engajam. 500 comentários, nego xingando. Eu não tô nem aí, porque assim, se você for honesto, você tem que parar para pensar nisso. Porque quando você pensa em Deus, tem gente que fala assim, cara, como que você não acredita em Deus? Olha seus filhos, olha a coisa maravilhosa, olha os animais, olha a natureza. Olha, né, as coisas como dão certo na sua vida, tal. Como que você acredita em Deus? Eu falo, cara, você tem razão. Se você pensar só nas coisas boas da vida, é fácil acreditar em Deus. Mas é desonesto isso. Se você for uma pessoa honesta de verdade, você tem que levar em consideração tudo. Aí quando você começa a pensar nas coisas ruins da vida, uma criança que nasce deficiente, que vai depender de alguém pro resto da vida. Tem gente que parece que veio no mundo só para sofrer. Tem uma tia da minha mulher que ela cuidou do marido até a morte com câncer, aí cuidou da mãe até a mãe morrer, aí a filha pegou câncer, a filha morreu com 35 anos, ela cuidou 10 anos da filha até a filha definhar, até morrer. Você fala, caramba, cara, parece que a pessoa veio no mundo só para morrer. Cara, tem paciente minha que ela já foi estuprada tantas vezes desde pequena que ela já perdeu as contas. Não, nem sabe mais. Nem sabe mais. Era estuprada pelo tio, era estuprada pelo vizinho, era estuprada pelo chefe, não sei o quê, e ela não tinha força de falar não. Entende? Então, assim, e aí, quando você começa a olhar essas coisas, quando você olha, eu trabalho num grupo de pedofilia
né? Trabalhei um tempo atrás, tinha parado, agora voltei num outro grupo. Você vê uma criança que às vezes é violada todos os dias pelo próprio pai, pelo tio, às vezes com consentimento da mãe. Às vezes do consentimento da mãe. Eu vi uma moça falando outro dia que ela ficou grávida 12 vezes do próprio pai. 6 vezes a mãe estava na própria cama. E a maior mágoa dela não era com o pai, era com a mãe. Porque quando a mãe chegava do serviço e via o que estava acontecendo, ela ficava quietinha para não atrapalhar. E a esperança dela é que a mãe ia chegar e ia interromper. Salvar ela. Né? Entende? Ia salvar ela. Então a mágoa dela, a raiva dela, mais era com a mãe. E ela falou, e quando ele tentou fazer isso com a minha filha mais velha, eu mandei matar ele. Entende? Quando você começa a olhar essas coisas, você fala, cadê Deus? O Deus todo amor, todo ciente. Ele está ajudando o Neymar a fazer um gol? Está ajudando você a arrumar um emprego? A trocar de carro? Porque se ele pode te ajudar isso, por que ele não pode ajudar a criança? Ah, o livre-arbítrio e tal. Beleza, e o livre-arbítrio da criança? Então, para respeitar o livre-arbítrio do estuprador... Entende? Então, assim, eu não estou falando mal de Deus, estou falando só assim, que se você é honesto, você tem que levar em consideração tudo nesse mundo. Olha as guerras. Cara, a guerra na Síria. Tinha mãe dando graças a Deus que o filho morreu, porque não aguentava mais ver o filho sofrer de fome. Eu vi a guerra esses dias na Palestina, lá um menino de 10 anos tentando vender uns negócios, o cara filmando e falou assim, cadê seus pais? Morreu todo mundo, morreu meu pai, minha mãe, meus irmãos. Tal. Eu só tenho um irmão de 9 e um primo de 10, moramos nós 3 nos destroços da casa. E o cara falou, faz quantos dias sem comer? Ele falou, 3. Estou tentando vender algumas coisas aqui que a gente faz para conseguir dinheiro para comprar um mínimo de comida para nós 3. 3 crianças, cara. De 10 anos falando de isso. 9 e 10 isso, anos. Sem ninguém no mundo. Entende? E aí quando você para pensar nessas coisas, machuca. Mas a maioria das pessoas não quer se machucar.